Glória a Deus, queridos. Que culto maravilhoso, que noite gloriosa. E é um privilégio estarmos aqui todos reunidos neste último domingo de 2024. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E eu estava assim meditando e falando, Deus, o que compartilhar, o que poder falar com os meus irmãos daquilo que eu tenho recebido do Senhor neste último domingo. E me veio assim algo do qual eu estou vivendo, estou sendo ministrada da parte de Deus. E também eu compartilhei com vocês no começo do ano essa palavra. E eu acredito que ela vai vir de encontro também a este último culto, último domingo de 2024. Tem como título Renovo para seguir em frente. Quantos precisam do renovo do Senhor? Amém. Eu preciso desse renovo. Abra comigo, por favor, em 1 Reis. Vamos ler no capítulo 19, do 1 ao 8. Glória a Deus. 1 Reis 19, versos 1 ao 8. Diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Somente até aí. Por favor, curve sua cabeça. Vamos orar. Pai, graças te damos, Senhor. Espírito Santo, nós, nesta hora, nós te damos total liberdade para agir em nós e através de nós. Pai, traga cativa a nossa mente, o nosso coração, Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos e sensíveis à Tua voz, à Tua direção, e o Teu despertar a cada um de nós nessa noite, que possamos ser renovados, que a nossa fé seja fortalecida ao ouvir a Tua palavra. Nessa noite é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Para entendermos, então, a mensagem de hoje, nesse texto de 1 Reis, nós precisamos entender o contexto aqui envolvendo Elias, o contexto histórico. Elias, ele era um profeta do Senhor, e ele desafiou 450 profetas de Baal. E ele desafiou esses profetas a provarem se Baal era mesmo, de fato, o Deus diante de todo o povo de Israel. A convicção e a confiança de Elias era tão grande em Deus que ele chegava a zombar dos profetas, dizendo: clamai em voz alta, porque ele é Deus. Às vezes ele está demorando porque pode estar que está meditando, ou atendendo a necessidade de alguém, ou vai saber, né? Às vezes ele está dormindo, e talvez vocês orando, clamando aí, ele vai se despertar. E os profetas de Baal lá clamavam, e nada acontecia. E nada aconteceu. Logo Elias, imagina aquela multidão, vendo 450 profetas de Baal, e Elias ali, e Elias, ousado, intrépido, clama aí o seu Deus, né? Clama aí.
E aí aquela multidão, assim como vocês estão aqui. E aí, de repente, Elias, ele não se manifestou, não. Beleza. Se acheguem a mim, todos vocês. E ali, Elias, ele restaurou o altar do holocausto. E ele foi bem ousado, ele colocou ali as pedras, fez sabe quando você vai para a praia, faz aquele, eu chamo de rego, né? Aquele beco lá, do lado da areia. É isso mesmo, gente? Sabe o que eu estou falando, né? E ali, montando o holocausto, Elias ainda fez aquilo ali assim e jogou água. E aí, ele falou assim, olhem para mim. Gente, muito ousado esse homem. Eu quero conhecer Elias. Fala assim, corajoso você. E ali o povo tudo atônito assim, olhando. E Elias orou, pedindo para que o Senhor consumisse, caísse fogo do céu e consumisse todo aquele holocausto. E o que aconteceu? O fogo consumiu todo o holocausto. E o que aconteceu ainda mais? O fogo lambeu toda a água. Gente, a água apaga fogo, certo? E o povo assim todo atônito. Oh, tu és o Deus de Israel. E imagina Elias. E aí? Qual é que é? E agora, né? Somente eu, um homem orou, o fogo desceu, e vocês? E ali todo o povo clamou, e dizendo, só o Senhor é Deus. E logo, após essa manifestação sobrenatural de Deus, Elias matou todos os profetas de Baal. E logo após tudo isso, Elias ele subiu ao Monte Carmelo e clamou por chuva. Porque naquela época ali, naquela região, o povo de Israel, eles estavam por volta de 3 anos e meio sem experimentar uma chuva. Imagine você a sequidão daquele lugar, daquela região. Mas, por quê? Baal era conhecido como o deus da tempestade e dos relâmpagos. E o povo de Israel estava adorando Baal. E se esse deus estava ali, né, com esse tema, eu sou o Deus das tempestades, dos relâmpagos, ele poderia mandar a chuva, não é verdade? E Deus ele cessou, demonstrando o seu senhorio nessa área específica. E durante a oração de Elias sobre aquela terra, após contemplar ali uma nuvem, eu lembrei daquela música do PG, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. É dessa passagem aqui. Porque Elias estava lá no monte clamando e ele olha assim, naquela imensidão do mar Mediterrâneo, uma nuvenzinha cinza do tamanho da mão de um homem lá no meio. E esse era o sinal que a chuva estava chegando. Então, Elias ali foi ousado, intrépido nas mãos do Senhor e restaurou o altar ao Deus de Israel. Então, vendo aqui todo esse contexto dessa passagem, nós podemos ver que há uma série de milagres, de vitórias no Senhor. Elias, ele se movia no sobrenatural de Deus. Mas aqui no texto, como acabamos de ler, no verso 3, diz que, temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba. Nós vemos que Elias, mesmo depois de ser grandemente usado por Deus, ele se sentiu paralisado por medo e pela frustração. Porque, como lemos, Jezabel ouviu sobre o que havia acontecido, que Elias matou os 450 profetas, e ela disse que faria da mesma forma com ele. E este homem, que havia experimentado ali o sobrenatural de Deus, ficou com medo. Ele ficou frustrado. E Elias fugiu. Então, o que aconteceu? Eu fico pensando, como que um homem ousado como Elias se abalou de tamanha forma ao ouvir esta ameaça de Jezabel? Ele sabia que Deus estava com ele e temeu a ameaça de uma mulher. E aí eu fico pensando, muitas vezes na nossa vida, nós não nos movemos e muitas vezes ficamos paralisados por temor de homens.
Mas, meu irmão, o seu temor, o meu temor deve ser maior, deve ser um temor a Deus muito maior e superior ao temor de homens, do que a homens. Talvez você tenha levado uma vida de pura adrenalina espiritual, experiências únicas com Deus, e de repente aparece aquela Jezabel, aquela pessoa mandada do inferno para te colocar para baixo, para te desanimar, te amedrontando. Às vezes, por uma simples palavra, te faz querer desistir, te desanimar. Mas Deus hoje quer nos lembrar o que está escrito lá em Isaías 51, 12, 13. Olha só. Eu mesmo sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva? Para que você esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que viva diariamente, constantemente apavorado por causa da ira do opressor, que está inclinado a destruir? Pois onde está a ira do opressor? Aqui Deus nos traz esse despertar. Para que temer o homem, um mero mortal? E eu acredito que nós, como filhos de Deus, o Senhor, nada do que eu estou falando aqui é algo novo. Tudo nós já sabemos. Mas nós nos esquecemos daquilo que nós devemos sempre nos lembrar. De quem nós somos em Cristo Jesus. E no temor do Senhor no nosso coração, ele deve ser tamanho, tão grande, a ponto de ouvirmos ofensas, afrontas humanas, que isso não venha nos paralisar ou não nos desanimar ao longo da caminhada, ao longo do ano. Quantos aqui nessa igreja foram feridos por homens que se disseram ali líderes espirituais, pastores? Quantos aqui foram paralisados por causa de uma palavra? Ah, pastor, mas lançou uma palavra de maldição sobre mim. Não, não existe isso. Existem palavras de bênção sobre sua vida. Isso sobre você não tem encantamento, não tem força. Quantos, ao contemplarem situações, adversidades contrárias, por ter uma baixa autoestima, foram parando ao longo do caminho e se desanimando. Às vezes chegando no final do ano, assim, desesperançoso, abatido. Mas o Senhor, Ele nos lembra, nessa noite, nos desperta, através do Seu Espírito, dizendo: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Olhe para o Senhor, contemple o Criador. Quando contemplamos o Senhor, todo barulho externo é silenciado. Eu costumo dizer que, sabe quando você está num evento e está aquele barulho, aquele pagode santo, né, Paula? Ali fora, um churrasco, e você está na piscina, você está ali na borda, você está ouvindo todo mundo conversando, a música. Mas quando você mergulha naquela água, você não ouve nenhum som, a não ser aquele o som de muitas águas. Muitas vezes nós precisamos mergulhar em Deus, muitas vezes não, em todo tempo. Nós precisamos mergulhar nele para ouvir somente a voz dele, porque são tantas vozes externas que querem nos confundir, nos direcionar para lugares errados. E, às vezes, por gerarmos expectativas demais humana em alguém, nós seguimos aquilo que o homem fala e não o que o Senhor está dizendo. Que possamos mergulhar e ouvir esse som de muitas águas. Amém? Voltando aqui para Elias. Mesmo após ser grandemente usado por Deus, ele se sentiu paralisado pelo medo e pela frustração. No verso 4b diz: e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Aí eu me pergunto, para alguém que estava fugindo com medo de morrer, agora quer morrer. Ele está desejando a morte, mas por quê? Eu entendo que Elias estava ali com as expectativas frustradas.
Eu não sei o quanto ele queria ir além da geração dos pais dele. Ali naquele momento, parece que não importava onde ele já tinha chegado. Mas naquele momento, de alguma forma, ele estava se medindo e dizendo: eu não sou o melhor, eu não fiz diferença, eu não cheguei onde eu deveria ter chegado, eu não fui além. Sabe, aquele tipo de coisa que você espera e nunca chega? Quantos aqui já experimentaram? Eu já. Esse tipo de coisa pode causar um estrago emocional dentro de nós. Nós precisamos refletir. Algumas coisas que estamos esperando e que não se concretizam, elas deveriam mesmo ser tão esperadas? Existem coisas que são promessas e que fazem parte do sonho de Deus, que Deus coloca no nosso coração. Mas, meus irmãos, existem coisas que nós mesmos criamos e projetamos porque achamos que nós precisamos. E essas coisas, quando não se concretizam, elas causam um estrago dentro de nós. Ah, Deus não me ama. Deus não olha para mim. Mas essa não é a vontade, não foi o sonho que Ele colocou dentro de você. Às vezes foi você mesmo, achando que você precisava, que você tanto ansiava e está vislumbrando isso. E o Senhor nem tem isso para você. E muitas vezes as expectativas de não alcançar algo que nós queremos, ela pode falar mais alto do que o que estamos vivendo, o que Deus já está derramando e despejando em nossas vidas. A frustração de Elias era tamanha, dizendo: eu não sou melhor, eu não fui além da geração dos meus pais, sempre olhando por algo que ele projetou no futuro e se esquecendo das maravilhas que ele já estava vivendo. Para mim, ele já estava vivendo um ápice ministerialmente. Ele tinha ali concordância com o coração de Deus. E muitas vezes acontece isso conosco. Às vezes nós já estamos vivendo, sabe, as maravilhas de Deus no hoje, mas nós sempre vivemos pensando no amanhã. Não, amanhã vai ser melhor. Não, quando eu conquistar aquilo, isso vai ser melhor. Não, é isso. Mas, sabe, o seu hoje, o seu presente é uma dádiva de Deus. E Elias se esqueceu do que ele tinha acabado de viver. E muitas vezes nos deparamos dessa forma. Podemos estar vivendo dias abençoados, mas não olhamos para o hoje, sim para o amanhã. A minha mãe, eu vou fazer 16 anos de casada em janeiro, ela me liga todo santo dia. Todo mundo já sabe, né? Já falei aqui. Glória a Deus. E ela quer saber como estão as meninas. E aí, por exemplo, ela me ligou hoje. Oi, mãe, tudo bem? Oi, minha filha, como é que você está? Está tudo bem? Eu estou assim, tá, mãe, nada mudou de ontem para hoje. E o dia que eu falei isso com ela, ela falou assim, glória a Deus. Naquela época ela estava muito crente, né? Glória a Deus. O seu normal... Não, eu falei assim, mãe, está tudo normal. Nada mudou de ontem para hoje. E ela está assim, glória a Deus. O seu normal é um presente de Deus. É uma dádiva de Deus. E eu fiquei assim, mãe? Tipo assim, aquele normal mais pacato, sabe? A gente sempre quer uma novidade, né? E aí ela falava, olha, às vezes na nossa vida acontece algo que, quando acontece algo de ruim, nós queremos voltar para o nosso normal. Ai, como eu queria... Né? Eu lembro quando aconteceu um incidente com a Sofia, ela estava no hospital, e eu falava assim, como que eu queria minha filha gritando, chorando, esperneando, fazendo bagunça agora. E quando está lá no dia, fazendo bagunça, gritando, Senhor, não estou aguentando mais. Né? Mas esse normal é bênção. Então, nós não sabemos o que nós queremos. Às vezes ficamos como aquela sanguessuga, dá, quanto mais tem, mais quer. Mas por quê? Por experimentar algo que não viveu e às vezes esquece de viver o que Deus está presenteando no hoje. E nós precisamos ser gratos a Deus e fazer ser assim relevante e importante o que nós estamos vivendo hoje. Amém, meus irmãos?
Ou seja, todo mundo agora está esperando terça-feira para a virada. Mas hoje é tão importante quanto. Não é verdade? Quem sabe Jesus volta amanhã? Nosso último ajuntamento como noiva. Glória a Deus. Não é verdade? Mas voltando aqui para Elias. Elias, ele estava se movendo no sobrenatural de Deus, mas desejou a morte por não alcançar aquilo que ele mesmo havia projetado, ser melhor que seus pais. Olha que ponto que Elias chegou. Mas agora eu te pergunto, o que é que estava faltando na vida de Elias? Porque não era unção, porque ele viu descer fogo do céu. Não era falta de fé, porque ele orou, o céu se fechou, ele orou, os céus se abriram. Ele estava naturalmente, sobrenaturalmente sustentado, porque Deus já havia liberado uma palavra sobre a vida de Elias, já tinha capacitado Elias, havia vocacionado Elias. Então, só faltava ele acreditar que ele já estava vivendo a plenitude dos planos de Deus para a sua vida e reagir. E da mesma forma acontece conosco hoje. Não podemos permitir sermos paralisados pelo medo, pelo temor dos homens e por expectativas frustradas de coisas que nós projetamos para nós mesmos. Porque Deus, ele já liberou a sua palavra sobre nós, Deus já nos capacitou com o Espírito Santo, ele já nos deu uma vocação, nós somos chamados de filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. E o que ele projetou para você vai muito além dos seus próprios sonhos, planos limitados. Por isso, nós precisamos comemorar e viver o hoje, o que o Senhor tem nos permitido viver hoje, não esperando o amanhã alcançar as expectativas pessoais. Nós precisamos viver os planos de Deus, colocando o nosso coração nesse presente que é o hoje. Amém? Então, é hora de agir. Não mais nos paralisarmos pelo medo, pela frustração. E aqui, nesse verso 7, diz assim: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Rapidamente, nesse verso, eu quero extrair 3 atitudes necessárias para nós colocarmos em prática. O anjo do Senhor tocou Elias, dizendo: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. 3 atitudes: posicionamento, fortalecimento e movimento. Posicionamento, levanta-te. Fortalecimento, coma. E movimento, o caminho será longo. As suas escolhas, elas vão determinar onde você vai chegar. Na Bíblia, nós vemos inúmeros casos onde Jesus, ele instiga as pessoas para além de crerem, mas agirem. Então, nós precisamos escolher e viver o que Deus está projetando para a nossa vida, e não sobre o que Ele já fez na vida do outro. Muitas vezes nós temos essa tendência: Senhor, olha lá, ó, nem cristão é, está prosperando, está experimentando isso, e eu que sou filho, estou aqui nessa luta. Quem nunca ouviu isso? As suas escolhas vão determinar onde você vai chegar. Primeiro nós fazemos uma escolha e depois tomamos atitude. E isso vai determinar o lugar para onde vamos chegar. O posicionamento não é uma decisão de Deus, mas nossa. Porque Deus, ele já decidiu nos abençoar. Agora nós precisamos nos apropriar e nos posicionarmos. Precisamos crer e agir. Olha só, na Bíblia, ela está repleta de casos onde nós vemos isso. Que Deus, ele instiga cada pessoa para além de crer, mas agir. Como o paralítico, lá em João 5:8, ele diz: levanta-te e pega sua maca e vai embora. Esse paralítico, ele poderia ter duvidado e ficado com medo de andar. Porque, afinal de contas, haviam muitas pessoas ali olhando para ele. E se não desse certo? E se fosse mais um motivo para as pessoas rirem dele? Mas não, ele não temeu a homens, ele colocou suas expectativas no Senhor e se levantou. Ele creu e agiu.
Você precisa acreditar que Deus está cuidando de você, que Ele acredita em você e sabe do potencial que Ele mesmo colocou em você. Por isso, você precisa se levantar e reagir, se posicionar e assumir o seu lugar de honra. Talvez, ao olhar para todo o ano ali de 2024, o que te faltou, talvez, em muitas situações, às vezes foi o posicionamento. Às vezes, por causa de timidez ou falta de crença em si mesmo, baixa autoestima, ou até mesmo por temor de homens. Você não se posicionou em situações que você deveria ter se posicionado. E nós estamos aqui, no último domingo do ano, em iminência da virada de um ciclo. Será que não é a hora de dar um basta? Será que não é a hora de reagir, de se posicionar? Porque o que nós precisamos, nós já temos. Mas por que vivemos nesse marasmo e sempre passa ano e ano e ano? É a mesma coisa. Às vezes, na virada do ciclo, as pessoas, não, neste ano de 2025, eu vou firmar na igreja. Nesse ano de 2025, eu vou entrar na academia. Marido, que isso? Eu já disse, Então, nesse ano de 2025, eu farei isso, eu farei isso. Na verdade, nós estamos cheios de frases da modinha. Mas essa mudança, ela não gera de dentro para fora. E muitas vezes nós precisamos nos posicionar. Dei um exemplo aqui bobo. Mas você sabe onde você precisa se posicionar. Levanta-te. Posicionamento. Outra atitude, fortalecimento. Coma. O anjo, ele proveu o alimento. Elias comeu, bebeu e aquela comida o fortaleceu para uma caminhada de 40 dias e 40 noites. Um alimento que veio de forma natural, mas totalmente sobrenatural. Nós entendemos, então, que nós precisamos nos alimentar. O alimento espiritual, ele é necessário para prosseguir. Sem ele, você não terá força e nem vigor para avançar. Não vai ser na força do seu braço. O alimento é a oração, alimento é relacionamento com Deus, é o aprofundamento na palavra, nas escrituras. E naturalmente falando, o nosso corpo, ele necessita de um alimento diário para repor energia, certo? Repor as vitaminas e tudo que é necessário para o nosso desempenho, para o equilíbrio da nossa saúde. E no espiritual não é diferente. O nosso espírito, ele necessita de alimento diário, porque o que você comeu ontem foi para ontem. Hoje é um novo dia. E o Senhor, ele diz lá em João 6,35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Em Efésios 6,10 diz, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E Isaías 41:10 diz, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ou seja, a palavra nos garante este alimento, esse sustento espiritual. Então, nós precisamos nos posicionar, nos levantar, reagir e depois nos alimentarmos, comermos, sermos fortalecidos no Senhor, para assim caminharmos na direção que Ele quer. Aqui no texto, no primeiro momento, Elias, ele comeu, bebeu e dormiu. Interessante, estava falando com o Douglas vindo para cá, por que especificaram, né? Ele comeu, bebeu e dormiu. Após um desgaste físico, emocional, psicológico, nós ficamos exaustos, estafados. E nós precisamos descansar. O Douglas, ele sempre diz, né? Descanso também é uma forma de adoração. Descanso é contemplação. Aqui, mediante aquela exaustão emocional de Elias, ele estava assim esgotado. Ele precisava dormir, descansar, comer, beber,
Cadê a Gabi? Vi os stories dela falando assim, gente, estão amando essa semana. Estou só descansando, lendo livros. Ela está aqui renovada, jubilada, né? Então, nós precisamos descansar. O descanso, ele é bíblico. Talvez você chegou aqui hoje, às vezes desgastado, cansado. E eu falo por mim, chegando assim, não conseguindo concatenizar as ideias, porque é uma coisa atrás da outra. Sabe, estafados. Nós estamos vivendo em um tempo de produtividade, ou seja, se eu não produzo, eu sou inútil. Se fico parado, eu não avanço, eu não cresço. E nós estamos chegando no fim de um ano, muitas vezes exaustos, estafados, intolerantes, acelerados e tristes. Muitas vezes, quando deitamos a nossa cabeça no travesseiro, nós não conseguimos descansar, porque o cérebro está acelerado e ele não desliga. E aí eu fico perguntando, como permitirmos chegar a este ponto? Onde é que nós nos perdemos? Porque, às vezes, nós achamos que o descanso é perda de tempo. Nós não podemos parar, descansar, refletir, nos alimentarmos bem. Nós estamos correndo atrás do vento. E o Senhor, Ele nos desperta hoje e fala com cada um de nós. Eu sou o descanso que vocês precisam. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todos serão sedentados. Esses não terão mais fome. O meu fardo é leve. E aí, como igreja, eu preparando, lendo essa ministração, eu fiquei assim, Senhor, nos perdoe, me perdoe. Senhor, às vezes eu fiz tanta coisa para você e esqueci de estar com você. Porque se eu estivesse com você em todo o tempo, eu teria descanso pleno. Por que muitas vezes estamos tão cansados? Eu lembro de compartilhar com os meninos do louvor e da intercessão e falar assim, parece que chega no domingo, está todo mundo exausto. Mas por quê? Será que estamos correndo para exercer algo para alguém sem estar com esse alguém? Vocês estão entendendo? Quando nós desfrutamos da companhia, da presença do Senhor, nós podemos dormir seguros, sabendo que se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. O anjo, ele estava ali ao lado de Elias, ele trouxe pão. O anjo, ao chegar ali, perto de Elias, falou assim, Elias, acorda. Você é doido, cara. Os céus todos se movendo ao seu favor aqui. E você agora está aqui, debaixo desse zimbro aqui, dormindo. O que você está com medo dessa mulher? O anjo fez isso? Não. O anjo colocou ali um pão, a água, e Elias acordou, comeu, tomou. Ele poderia se levantar. Pronto, estou alimentado. Não, ele dormiu. Depois o anjo pôs novamente o pão, a água, ele comeu. O anjo acordou Elias, gente? Não acordou, não. Colocou outro pão, outra água, e depois disse, agora come, porque o caminho vai ser longo. E depois que Elias comeu, descansou, dormiu, ele caminhou por 40 dias e 40 noites. Será que você hoje está no pique de descanso, de satisfação espiritual, natural, para enfrentar 2025? Porque, às vezes, na nossa cabeça, parece que o ano vai virar. Mas, depois do dia 31, já tem o primeiro, já vem o segundo, já vem o terceiro. A vida continua.
E você está aí no pique para continuar o ano? Ou você entendeu que você precisa descansar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, para se renovar para um novo que o Senhor já preparou para nós, para desfrutarmos? Aqui nós vemos que Elias, então, ele estava estafado, estava abalado emocionalmente. Ele precisou parar. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você parou em meio ao caos da vida? Deus, nessa noite, nos desperta a nos posicionarmos da forma correta, sem o temor dos homens, e a nos fortalecermos, comer, beber, descansar. Isso natural e espiritualmente, pois só assim nós poderemos obter a terceira atitude, que é o movimento, que é aí que vamos nos mover. Às vezes você se pergunta, tá bom, mas em que direção eu devo me mover? Todo comprometimento, ele gera movimento. Então, aquilo que você se compromete, é nisso que você vai se mover. E quem se compromete com Deus, se move na direção que Ele quer. Exemplo, Abraão. Abraão se comprometeu com Deus e por isso se moveu na direção que o Pai tinha para ele. E hoje não é diferente, pois se você se comprometer com Deus, Ele vai acabar movendo a sua vida na direção que Ele quer. Pois a Bíblia diz, lá em João 3:8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Porque uma vez que nós nos comprometermos com Deus, nós deixamos o Espírito nos mover para onde Ele quiser. Quando Jesus ele cura o cego e cospe ele no barro, fazendo aquela mistura, colocando no olho do cego, ele poderia limpar ali mesmo, com a sua barra da sua roupa e limpar. Mas, pelo contrário, ele fala para aquele cego, agora vai lá lavar em cima do tanque de Siloé. Era engraçado, né? Porque o homem já era cego. Aí colocou o barro na cara dele, como que ele ia lá para o tanque, para se lavar no tanque de Siloé, né? Mas ele falou assim, pronto, eu já fiz minha parte, agora mova-se em fé. Começa a andar, vai na direção do tanque e lava-se. Quando Jesus abriu o mar vermelho, o povo precisou se mover, o povo precisou andar no meio daquele mar. Parecia loucura, porque a impressão talvez que dava era que a água iria desabar em cima deles. Mas eles se moveram em fé. Nós precisamos nos mover em uma direção. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então se mova no sobrenatural de Deus e deixe-se guiado pelo Espírito Santo. Porque você só se move naquilo que se compromete. As suas decisões influenciam o seu destino. Então eu te pergunto, qual é a melhor parte? Viver de forma cíclica, viver em prol do próprio umbigo, vivendo para suas ambições, sonhos, girando, 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 sem sair do lugar? Ou escutando a voz de Deus e sendo guiado por Ele? Como eu disse, sempre numa virada de ano, numa virada de ciclo, nós sempre dizemos, será diferente. Mas não será diferente se não houver mudança dentro de nós. Sabe, às vezes nós estamos como se estivéssemos caminhando em uma esteira. Você caminha ali na esteira, às vezes acelera, desacelera, às vezes dá uma corridinha, se cansa, sua, às vezes o coração acelera, no final se sente assim, desgastado, até pode perder umas gramas ali, mas não sai do lugar, está ali na esteira, não sai. E às vezes na nossa vida está assim. Nós estamos dessa forma, andando, 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 nos desgastando e nós não saímos do lugar. Você precisa saber para onde está indo, qual direção você está tomando para a sua vida. Você só se move naquilo que se compromete, então se comprometa com o Senhor, deixe o Espírito Santo te mover para onde Ele quiser. Porque de repente, quando você olhar para trás e falar assim, nossa, eu trilhei todo esse caminho, eu nem vi. Sabe quando você está na praia,
Às vezes você está lá brincando lá na água, ou nadando também, de repente você tem um ponto aqui, aquela cadeira com sombreiro, está aqui, você está aqui bem de frente. De repente você está lá distraído, vivendo, rindo, sorrindo, descansando. Quando você vê, o seu sombreiro está lá na frente e você nem viu a água, a correnteza te levando. Assim são aqueles que se comprometem com Cristo Jesus. A vida ela vai fluindo de uma forma tão leve, tão prazerosa. Às vezes tem adversidade, sim. Às vezes tem algumas dificuldades. Mas quando você vê e fala assim, uau, Deus, olha o que o Senhor já fez. É muito diferente, meus irmãos. Então, para terminar, se posicionar, fortalecer e se mover. São as 3 atitudes necessárias para reagirmos e nos apropriarmos desse lugar, dessa identidade que o Senhor já nos deu. São essas atitudes que nos fazem perder o medo e o temor dos homens, que coloca as nossas expectativas não nos nossos planos, mas nos planos de Deus. E aí eu só trago uma cortininha aqui. Não coloque as suas expectativas no amanhã ou em algo que você projetou sem a anuência de Deus. Porque a espera de algo que você projetou e que não está em concordância com o que Deus tem para você pode gerar um desequilíbrio emocional, acarretando um desânimo, fazendo com que você desista no meio do caminho, perca as esperanças e viva algo que você não queria viver. Nessa ansiedade, desenfreada, sabe? Essas coisas emocionais, esse desgaste. Por que estamos assim? Será que estamos desfrutando do soprar do Espírito ou estamos andando na esteira, nos desgastando, correndo, mas não saindo do lugar? As suas escolhas, elas vão determinar onde você vai chegar. Então, lembrem-se, o posicionamento não é uma decisão de Deus, mas nossa. Deus já decidiu nos abençoar, agora nós precisamos nos apropriar, precisamos crer e agir. Você pode acreditar que Deus está cuidando de você, Ele não perdeu o controle. Ele acredita em você e sabe do seu potencial, porque foi Ele mesmo que colocou em você. Por isso, hoje o Senhor nos diz, levantem-se, reajam, se posicionem, assumam o seu lugar de filho, se alimentem do maná que é posto a todos vocês a cada manhã, porque eu sou o pão vivo que desce do céu diariamente para o seu sustento. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então hoje se comprometa com Deus e deixe o Espírito Santo te mover para onde Ele quiser. Todo comprometimento gera movimento e quem se compromete com Deus acaba se movendo na direção que Ele quer. Então 2025 está chegando. Nós temos uma oportunidade de fazermos tudo diferente. Se por acaso nesse ano nós agimos muito na força do nosso braço, na nossa capacidade, nós podemos dizer, Senhor, eu quero ser como uma criança, vivendo cada dia dependente do Teu agir, do Teu amor. Porque Tu és o meu Pai, e um pai cuida do seu filho. Eu não quero viver independente como uma criança que acha que cresceu e não precisa da ajuda do Pai. Mas eu quero desfrutar, eu quero avançar, eu quero romper, eu quero ser usado pelo Senhor, independente do lugar onde eu esteja. Eu quero avançar, Senhor, eu não quero ficar num marasmo espiritual, num marasmo profissional, na minha família, parece que nada rompe, os nossos sonhos não são concretizados, a gente não avança. Pai, eu quero experimentar, porque o Senhor não é um homem que mente. O Senhor não mente. E as promessas do Senhor são verdadeiras. E nós nos apropriamos, então nós nos levantamos, nos posicionamos e nos movemos debaixo dessa palavra que está sobre cada um de nós. Chega de vivermos no raso. Existem águas mais fundas. Você não tem que fazer nada para homem ver.
você precisa fazer para o Pai te contemplar e te olhar e falar assim: olha como meu filho faz. E tudo que nós fazemos é para a glória dele. Tudo que nós fazemos. Porque às vezes a gente pega essa frase e acha que é só no âmbito espiritual, né? Se eu canto no louvor, se eu sirvo na diaconia, eu estou fazendo é para a glória dele. Mas se eu lavo a louça da minha casa, se eu cozinho para minha família, se eu saio pela manhã para buscar o sustento para a minha casa, isso também é para a glória dele. O que você fala, as suas ações e reações são para a glória dele. Que possamos nos posicionar de uma forma que ao chegar no final de 2025, a gente falou assim: Pai, o que o Senhor não fez, o que eu não experimentei em 10 anos, eu pude experimentar neste ano de 2025. Não porque o Senhor deixou de fazer, mas porque eu me posicionei no lugar que o Senhor queria que eu estivesse. Eu fui movido pelo Teu Espírito, não pela força do meu braço. Eu deixei de me alimentar com coisas naturais e banais para me alimentar daquilo, da pureza que vinha do céu. Eu já não sou o mesmo. Agora eu não vivo para mim mesmo, mas Cristo vive em mim. E em nome de Jesus, nós chegaremos no último culto de 2025, uma igreja forte, homens e mulheres robustos espiritualmente, renovados psicologicamente, emocionalmente, naturalmente, e dizendo: Senhor, existe mais para mim. Eu vou experimentar algo muito além do que eu planejei. Ah, meus irmãos, existem águas mais fundas, e eu sei que nós vamos mergulhar nessas águas. Será que você pode se colocar de pé? Assim como Elias, ele foi despertado ali por medo, na frustração, medo no temor dos homens, pela frustração de planos que ele projetou para ele, se esquecendo que o temor que ele precisava ter era de Deus, do Senhor, e que não precisava ter essa frustração e temor dos homens, e não precisava ter aquele sentimento de incapacidade, de frustração, de não ter chegado onde ele projetou, porque ele estava no lugar que o Senhor queria que ele estivesse. Pai, nós nessa noite, Pai, nós nos posicionamos, nós nos levantamos, te pedimos perdão pelo medo, por muitas vezes pelas frustrações de expectativas frustradas, Deus. Nós pedimos perdão pelo medo que tivemos, porque às vezes o temor aos homens foi maior que o temor ao Senhor, Pai. O medo de avançarmos e alguém falar de nós, ou debochar, ou rirem de nós. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por projetar o nosso coração e a nossa mente sempre no amanhã, e nos esquecendo do hoje, do que o Senhor já tem feito, das maravilhas que temos experimentado, do presente que temos desfrutado no hoje, Senhor. Pai, nós também não queremos negligenciar o descanso. Nós queremos ser fortalecidos, Senhor, em Ti, nos alimentando. Pai, em nome de Jesus, conceda-nos estratégias, que a cada dia, Pai, nós possamos sermos fortalecidos em Ti, na palavra, no conhecimento, conhecendo o Senhor, que possamos desfrutar do banquete, da mesa posta a cada dia, Pai, e assim sendo fortalecido dia a dia, descansando em Ti, pois sabendo que o Senhor tem as nossas vidas na palma das Tuas mãos, pois assim, Senhor, iremos nos mover na direção que o Senhor tem para cada um de nós. Sopra sobre nós o vento do Espírito. Nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas nós descansamos e confiamos em Ti.
Nós queremos ser guiados, levados pelo Teu soprar, Senhor. Desfrutar de todos os planos, de tudo aquilo que o Senhor projetou para nossas vidas, para as nossas casas, para as nossas famílias. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Que o Senhor possa olhar para nós e dizer: esses são meus filhos amados, eles me dão muita alegria. E nós viveremos o céu na terra todos os dias, porque o céu é Jesus, e nós desfrutaremos da Tua doce companhia em todo o tempo, Pai. Por isso, som dos nossos corações, corrija a motivação do nosso coração, que possamos avançar, que possamos dar passos largos, Pai, e ao olhar para trás nós podemos contemplar as maravilhas que o Senhor já fez, o que temos vivido, porque o amanhã está nas Tuas mãos, e nós sabemos que a Tua vontade para nós, ela é boa, perfeita e agradável, e por isso nós podemos descansar em Ti e viver uma vida plena em Ti, Senhor. Sim, Senhor. Enquanto vamos entoar essa canção, você pode fazer dela sua oração nesse momento, pedindo ao Senhor: sonda-me, sonda o meu coração, Senhor. Sonda, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, peça com verdade: usa-me, Senhor. Usa-me, diga, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga mais uma vez: sonda-me. Sonda-me, Senhor, que me conhece. Ele te conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-nos, Senhor. Transforma-me conforme a Tua palavra. Enche-nos, fortalece-nos, Senhor, até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-nos para a Tua glória. Usa-me, Senhor. Usa-nos, Pai. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me,
transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Senhor. Som dos nossos corações, ó Pai. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guie pelas veredas da justiça, Senhor. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha arrancar de nós tudo aquilo que nos arranca da sua presença. Possamos ter coragem de dizer não para tudo aquilo que não combina com a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Que possamos viver em família e que o Senhor seja a nossa força, o nosso renovo em todo o tempo, Pai. Trabalha em nosso coração, muda os nossos hábitos, nos dê, Senhor, uma nova porção. Que o teu favor seja liberado, ó Deus, sobre as nossas vidas mais uma vez nessa noite, porque temos diante de nós uma nova jornada a ser trilhada, Pai. Mas se o Senhor nos der graça e força, Pai, nós não conseguiremos dar mais um passo. Portanto, Deus, vem renovar o nosso coração, renova as nossas emoções, renova as nossas forças, Pai, porque nós queremos continuar prosseguindo de cabeça erguida e com os olhos firmados em Ti, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Livra-nos das distrações, Pai. Livra-nos das ilusões, dos enganos, dos sofismas, e que a Tua palavra seja a verdade bem viva, cristalina dentro de cada um de nós, Pai. Que o Senhor seja a nossa força, o nosso consolo, a nossa direção, a nossa estabilidade, o nosso alicerce. Nós dependemos de Ti para todas as coisas, Pai. Sonda-nos, renova-nos, fortalece-nos para o próximo ano, Pai. E que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja real em nosso viver, para a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós já estamos encerrando. Eu queria reforçar que você não esquecesse do seu alvo. Pegue ali com os nossos voluntários, eles já estão posicionados. E antes de nós encerrarmos, queria só fazer um breve adendo. Enquanto a Deise ministrava, eu fico prestando atenção nos modos verbais do texto, em tudo que vai sendo falado. E o que me chama a atenção é que o início do declínio espiritual de Elias começou justamente no período em que ele estava matando os profetas de Baal. O texto não diz que eles mataram os profetas, diz que ele matou sozinho. E geralmente a coisa começa a desandar nas nossas vidas quando a gente decide caminhar sozinho. E temos que ser vigilantes quanto a isso. Deus, Ele não te criou para viver sozinho. Deus não te criou para caminhar no isolamento, às margens, porque o sonho de Deus é formar uma família. Então, cuidado com isso, com esse isolamento, com essa independência espiritual. Vem para a comunhão, vem para a mesa. Não faça nada sozinho, porque no dia que você cair, precisa de um amigo do lado para interceder por você. Assim como eu também preciso. Então evite o isolamento, evite a solidão. E é claro que Deus, até para esses que decidem caminhar sozinhos, Deus tem um tempo de restauração, assim como foi com Elias, um tempo de renovo. E a segunda coisa que me chama a atenção foi quando a Deise falou a respeito do fortalecimento do descanso. Em nossos gabinetes pastorais, a gente de tempo em tempo está aconselhando pessoas e famílias, e a gente acaba percebendo que o que muitas pessoas estão precisando, pessoas que estão com almas ressecadas, pessoas que estão totalmente aflitas, tudo que elas estão precisando
é parar todas as coisas e descansar, simplesmente. 2025 para nós é um ano da alegria, e às vezes para a alegria voltar a ser real na sua vida, você precisa descansar. Parar todas as coisas, como foi dito, descansar é uma forma de adorar a Deus. É uma declaração de fé, dizendo: Senhor, eu confio que quem me sustenta é o Senhor, e o Senhor não perdeu o controle, o Senhor está cuidando de todas as coisas. Por isso, eu como seu filho, eu posso parar todas as coisas e descansar. Nós precisamos disso, de descanso. E o descanso, ele não atrapalha a sua produtividade, ele potencializa ela. Então, quem sabe, nesse início de ano, você vai pegar a sua família, os seus filhos, e tirar um tempo para vocês. Sem agendas, sem compromissos, sem muitos projetos, parar todas as coisas e descansar. Quem sabe você vai para um sítio, vai para uma cabana, vai para qualquer lugar, mas pega a sua família e tira um tempo de descanso, e você vai ver a alegria vir à tona novamente, a paixão vai renascer, porque tudo que a gente precisa às vezes é parar todas as coisas e descansar, e contemplar, e orar, e adorar. Sabe, dá um reset, dá um detox da tecnologia. O dicionário de Oxford, em 2024, elegeu o termo que foi a palavra do ano, que é brain rot, que traduzindo é cérebro podre. E de acordo com estudos, foi comprovado que a exposição constante a conteúdos superficiais nas mídias está apodrecendo o cérebro da sociedade. Então, quem sabe você vai para um lugar para ter um tempo de descanso, sabe? Joga o telefone fora por uns 3 dias, pelo menos, dá um detox, um reset. Deixa as crianças ficar com tédio, para inventar a brincadeira do que fazer. E você vai ver a força voltando, a alegria voltando, o vigor voltando. Descanse. Quem te sustenta não é o seu patrão, é o Deus vivo. Ele é o seu provedor. E nós precisamos disso. Que 2025 seja um tempo de renovo, de fortalecimento e da verdadeira alegria que vem do alto, que não é circunstancial, mas que vem do Espírito, ela é imperativa. Tem tudo a ver com o Deus que nós servimos. Amém? Não caminhe sozinho. Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma virada de ano abençoada. E 2025 estaremos juntos aqui novamente, com o culto às 10 e às 18 horas. Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Tô acabando.